Lição 6. Uma igreja não conivente com a mentira. Data: 10 de agosto de 2025. Texto áureo. Disse, então, Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Verdade prática. Como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos capítulo 5, versículos do 1 a 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse, então, Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e, vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então, Pedro lhe disse: Por que é que entre vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E, entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Introdução. Um casal, aparentemente despretensioso, achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja. Ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos, Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Nesta lição, aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo em vez de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira, tentaram obter lucro negociando valores do reino. Como crentes, não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Primeiro tópico: o diabo, o pai da mentira. Fé da natureza satânica mentir. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Disse, então, Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo, que o levou a mentir. Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira. Satanás está por trás de toda mentira e engano. O apóstolo Paulo viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimas, o mágico. O diabo será sempre mentiroso, nunca mudará. 2. A mentira como um ardil maligno. Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas, evidentemente, plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um dos seus ares. A Escritura é bem clara: não deis lugar ao diabo. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo, que possui a capacidade de induzir a fazer a coisa errada. É possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. Duas coisas que não são em si mesmas pecaminosas, mas quando buscadas com a intenção errada, se tornam pecado. 3. Não superestime o inimigo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e a não guardarem nenhuma raiz de amargura. Se por um lado não podemos superestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz, por outro lado, não podemos subestimá-lo. Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A expressão grega astutas ciladas traduz o termo grego metodeias, de onde procede nosso termo português método.
O diabo é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos. Vigiemos. Tópico 2. Cristão e a mentira. Mentira é uma escolha. Um fato fica evidente em Atos: tanto Ananias quanto sua mulher, Safira, agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido, a agir da forma como agiu. Tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação dele, tomaram uma decisão livre. Mentira é uma escolha que envolve a natureza moral. Ora, para a réva a responsabilidade moral é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente, isto é, não estejam sob nenhuma força externa que nos obrigue a praticá-los. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar a ninguém, nem mesmo o diabo, pelo que fizeram. 2. Atraídos pela mentira. Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado, sofreram implicações de suas decisões. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Não podemos saber o que se passou pela cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagem com a negociação feita. É possível que, ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis, quando doavam seus bens, tivessem visto nesse gesto uma oportunidade de obterem, além do reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que fora vendido e, supostamente, doado. 3. Mentir tem consequências. Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, se expuseram a uma ação mesquinha quando resolveram mentir, não somente aos apóstolos, mas ao próprio Deus. Contudo, o preço pago por essas ações foi muito caro. Custou-lhes suas próprias vidas. Antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. Quantos crentes, muitos deles experientes, hoje lamentam por não terem levado em conta as consequências de suas ações? Vigiemos. Tópico 3. A igreja que repele a mentira. 1. Uma igreja temente. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. A palavra temor traduz o termo grego phobos, que também aparece no versículo 5 deste mesmo capítulo. Muitas vezes essa palavra é traduzida com o sentido de medo. Contudo, aqui nesse contexto o sentido é de reverência e respeito, como em Atos e outras passagens neotestamentárias. Se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja e, sem dúvidas, causado danos irreparáveis. Esse julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar quão séria é a igreja de Deus. Ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. 2. Uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Isso mostra que uma igreja santa, que trata o pecado como pecado e não arranja desculpas para justificá-lo, é uma igreja forte. A prova disso é a manifestação dos dons espirituais, que levou os apóstolos a fazerem milagres extraordinários. Uma igreja fraca, anêmica por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se inoperante. Conclusão. É possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu seu direito de juiz com aqueles que haviam pecado. Fica o alerta: ninguém é capaz de enganar a Deus.